Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 26 de junho de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está Ana Sá Lopes. Olá. A São José Almeida. Olá. E o Nuno Ribeiro. Olá. O país vive a pandemia a 3 velocidades, em estado de alerta, contingência e calamidade. O governo dá sinais de frustração perante os dados que os peritos em saúde pública reportam e a situação em Lisboa faz soar todas as campainhas vermelhas. Pelo meio, Mário Centeno é discretamente indicado para governador do Banco de Portugal, consumando-se o acordo que estava feito. E o PAN desagrega-se aos nossos olhos. Começando pela pandemia, Ana, António Costa fez nova marcha atrás em Lisboa. Agora parece que a cada 15 dias o que vemos é mais fechamento. Pois sim, tem havido, de facto, uma nova marcha atrás, nomeadamente com 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa a ficarem obrigadas outra vez, novamente, àquele dever cívico de recolhimento, que basicamente é um conselho para as pessoas passarem a maior parte do tempo em casa, mas também temos uma diminuição dos ajuntamentos, não é? Que eram para 10 pessoas aqui nesta zona e agora estão nessas freguesias citadas para 5. Há uma diminuição de facto. A questão em Lisboa é complexa. Os próprios especialistas não têm uma explicação para o que está a passar. Aliás, muitas das explicações todas que vêm a público, desde aquela dos testes que inicialmente Costa apontava como sendo a razão para o aumento de casos em Lisboa, é um bocado também errada, não é explicada por haver mais testes, como não é explicado pela Constituição Civil, que há Constituição Civil em todo o país. Os especialistas em saúde pública não conseguem explicar porque é que Lisboa, enquanto o resto do país baixou drasticamente o nível do vírus e em Lisboa se mantém alto. Eu não sou especialista em saúde pública, eu vou conseguir encontrar uma razão para que isso aconteça. É evidente que temos uns transportes públicos que neste momento estão muito mais, porque entretanto acabou o estado de emergência, e que estão muito mais povoados, mas no auge do estado de emergência, as pessoas que andavam em transportes públicos continuavam a ir trabalhar. Os supermercados não fecharam os hospitais, as pessoas da limpeza, todas essas pessoas continuaram a ir trabalhar e a usar os transportes públicos. Só que naquela altura eram menos a usar e agora são mais. É uma situação que, obviamente, mas também não penso que seja uma situação de começar a entrar em pânico e com os cabelos em pé, porque há muita gente totalmente tomada pelo pânico, que eu penso que é absolutamente errada nesta fase. Estamos a falar de obviamente, numa casa dos 300 casos diários, em todo o país, com maior incidência na área metropolitana de Lisboa, mas quer dizer, para quem viu o que se passou em Espanha, em Itália, noutros países, quer dizer, em Inglaterra, o que ainda se passa no Reino Unido é absolutamente impressionante. Aliás, eu confesso que me dá alguma vontade de rir, porque o Reino Unido é um país que eu, enfim, adoro, mas que concentra, de facto, uma maior capacidade de malucos por metro quadrado e, neste momento, também de Covid e de mortes por Covid. E eles estão a desconfinar e parece que há notícias de que provavelmente vão considerar que Portugal não é um país seguro para eles viajarem para fora, mas o Reino Unido não é de todo um país seguro para nós irmos lá para dentro. E viu-se esta semana, viu-se ontem, nomeadamente, imagens de uma praia. Nós temos visto as nossas praias em que as pessoas estão a cumprir cuidadosamente a distância social. Pelo menos, eu ainda não fui à praia, mas é as imagens que eu tenho visto. E as imagens de Bournemouth, no Reino Unido, eles estavam uns em cima dos outros. Parece carcavelos, ou pior. Muito pior, mas não há comparação possível. E em Portugal as coisas estão a correr, de facto, bem. Portanto,
Eu acho que temos que ter algum sangue frio, alguma cabeça fria. Claro que a situação não é famosa, mas também não estamos a viver os momentos de pânico total, nem momentos que se viveram noutros países europeus. Pronto, não há explicação. O vírus desceu, de facto. O vírus não teve uma grande incidência em Lisboa nos primeiros tempos da pandemia, nomeadamente no estado de emergência, e está agora a ter uma maior. Pronto, o vírus desceu. Esta é a minha. Ou Acho que o será que governo sempre fez bem. esteve, Ana, ou será que sempre esteve em Lisboa e não foi bem estudado no início? E não se aperceberam? Não sei, tenho dificuldade em responder a essa pergunta, porque eu penso que se o vírus estivesse com essa força em Lisboa, as pessoas teriam sido, obviamente, ficariam doentes e iam correr aos hospitais e entrariam nos números oficiais, porque é claro que há aquela dose assintomática. Mas é sério que a história do haver maior número de testes não me parece ser a explicação para isso. Aliás, também é uma explicação que não colhe junto dos especialistas, mas eles próprios não têm explicação para isto. Portanto, nós ainda sabemos muito pouco sobre esta doença. Acho que, no fundo, temos que ter a humildade que sabemos muito pouco sobre isto, mesmo muito pouco. Sobre as medidas do governo, eu acho que genericamente, pronto, acho que genericamente o governo esteve bem a fazer esta pequena marcha atrás, não me parece que tenha, e teve bem, nomeadamente, no reforço que está a fazer relativamente aos transportes públicos, que aí parece que sim, basta olhar para o que está a passar e, enfim, que se passa na televisão e que a terrível afluência dos transportes públicos nas horas de ponta para se perceber que aquilo sim é o local privilegiado para a disseminação do vírus. Mas há coisas que não percebo, São José. Por exemplo, ontem no Conselho de Ministros foi aprovado o dever cívico de recolhimento em 19 freguesias, mas não vai haver nenhum cerco sanitário, o que me parece que seria a única maneira de controlar se esse dever de recolhimento está efetivamente a ser cumprido. O que é que te parece? Bom, eu não sei se seria necessário um cerco sanitário. Agora, parece-me em relação a isto, é evidente que a situação não é grave e de pânico, nem está descontrolada, mas há um problema. E é um problema que é o problema da cintura periférica de Lisboa. Cintura urbana periférica ou periférica urbana de Lisboa. E esse problema já lá estava. Ou seja, as pessoas vivem com uma densidade urbana em casas em que estão amontoadas, as pessoas andam de transportes públicos, que já não havia oferta de transportes públicos antes suficiente, e agora essa questão tornou-se explosiva, mas eu penso que as medidas aprovadas ontem pecam por uma coisa, vêm tarde. Eu não percebo porque é que há semanas que os números mostravam que em Lisboa havia um crescimento de casos e ninguém teve capacidade de reagir mais cedo. Quer dizer, a uma quinta-feira ou sexta é anunciada uma reunião de autarcas que, em vez de ser logo feita, só é na segunda-feira a seguir. Depois, nessa segunda-feira, há um Conselho de Ministros eletrónico, portanto, segunda-feira passada, em que aprova as medidas para as 19 freguesias. Embora não soubesse, pronto, logo a certeza de todas, mas foi praticamente imediato. Portanto, desde terça-feira às 19 freguesias estão finalmente, pelo menos, mais monitorizadas. E depois só ontem é que veio o resto das medidas. Eu acho que o governo anda a correr um bocadinho atrás do prejuízo. Andou ali assim a tentar puxar pela economia e aceder à pressão da economia, com os discursos bastante esquizofrénicos, de divergências e contradições sobre a situação. E eu não sei se isto vai, de facto, resolver o problema. Sei que vai, pelo menos, criar condições, penso eu, as equipes mistas que se fizeram, de uma maior monitorização,
há a garantia da presença das forças de segurança que poderão vigiar melhor, mas há aqui um problema que para mim e daí eu não saber se não seria importante uma cerca sanitária, não sei, não tenho certezas sobre nada, mas porquê? Porque a incubação deste vírus são 14 dias. E a pessoa pode estar contaminada e andar a contaminar outros durante 10, 11, 12 dias, 2 dias que seja, mas que contamina a comunidade. E a situação que está nestas 19 freguesias é que as pessoas continuam a poder vir trabalhar e as pessoas não trabalham no concelho ao lado, nem trabalham no concelho onde vivem, que é uma diferença grande para o que se passou no norte. No norte as pessoas trabalham muito a curtas distâncias de casa. Aqui em Lisboa não, as pessoas levam horas em transportes públicos. Os corredores de acesso à cidade são longos, há muita gente nos transportes públicos, sempre houve, e eu não percebo como é que a coisa pode ser controlada, mas não pode ser completamente controlada, porque as pessoas continuam a sair. Inclusive, podem não sair para ir para a praia, mas têm que vir trabalhar. E outra coisa que eu não percebo é porque é que os transportes só agora dia 1 de julho é que vão ser reforçados, porque é que ninguém olhou para isto antes. Pronto, o problema está há semanas, ou seja, para mim as medidas são sensatas todas, não sei se chegam, mas vieram tarde, vêm tarde. O Presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, deu uma entrevista ao público a falar da questão dos transportes há mais de um mês. Ele vem Helena, qualquer pessoa percebia que, mesmo no estado de emergência, assim que entrou o estado de emergência e que foi aprovado o layoff, todas as empresas rodoviárias que servem a periferia de Lisboa para acesso a Lisboa, porque não há autocarros, há o comboio, há muitas zonas em que não há comboio, entraram em layoff. As empresas privadas rodoviárias que asseguram esses transportes, entraram a layoff e a maioria delas, ou quase todas elas, ou todas elas mesmo, há quem fala em todas, reduziram o serviço a 50%. É evidente que isto, se calhar, no estado de emergência não se sentiu, mas já havia problemas no estado de emergência. E continuaram em layoff a 50% até assinarem o acordo. Estão a receber o dinheiro do layoff para pagar aos trabalhadores que estão em casa. E agora assinaram um contrato em que vão receber mais 10 mil euros por mês. 10 milhões. 10 milhões, desculpem, ainda é pior, para assegurarem um serviço a 90% do normal. Quer dizer, isto não se compreende, não se compreende. É verdade. Nuno, os técnicos de saúde pública parecem não conseguir dar as respostas, no fundo, que os políticos querem, que é mais clareza. Conseguirão ou não? Ou é assim que funciona a saúde pública, as investigações em saúde pública? Poderíamos dizer que são coisas dos vírus, não é? Mas já não são coisas dos vírus, que este vírus está a ser estudado pela primeira vez, mas já não são coisas dos vírus o comportamento dos agentes políticos. Eu tenho umas grandes dúvidas, e sinceramente, mas muito grandes, da atual situação, em relação ao valor da mensagem. Nós temos neste momento um país a 3 velocidades, com estado de alerta, de contingência, de calamidade, em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa. A falta de unidade destas situações leva a uma dispersão da mensagem. Isto é neste momento, mas sempre foi assim. Sempre tivemos mensagens contraditórias durante todo este processo, e isso deve-se aos agentes políticos. Depois, há outra questão que me parece, já para fazer um pouco de balanço, porque não temos respostas técnicas, nem nos compete a nós tê-las, não temos competência para as ter, sobre os motivos pelo vírus pulula em Lisboa. Há uma questão que me parece fundamental. O desconfinamento que foi feito deu, na decisão de desconfinar, houve um desequilíbrio entre economia e saúde pública. Privilegiou-se no discurso político a economia.
secundarizou-se a saúde pública. E isto chega ao ponto, que é um exemplo típico, de ontem uma jovem brasileira no Jornal das 7, na SIC, dizer eu tenho que andar de um lado para o outro nos transportes para movimentar o país. Obviamente ela não está a movimentar o país, ela está a ver se não morre de miséria, porque se não vai trabalhar não recebe. Havendo esta situação, e como já disse a São José, a questão dos transportes era fulcral e o governo, quer na CP, quer nos transportes rodoviários, esteve totalmente ausente. A resposta agora é, curiosamente, é uma resposta burocrática, de prazos burocráticos. Só no dia 1 de julho é que vai haver, segundo parece, medidas nos transportes, quando nós sabemos que mesmo na zona de contingente, na fase mais dura, na área metropolitana de Lisboa, os transportes estiveram muito longe de cumprir o tal rácio de 2/3 de pessoas transportadas. Houve aqui uma incompetência das autoridades. Aliás, os autarcas denunciaram isso. E há um terceiro aspecto que também não me agrada nada, e da conferência de imprensa de ontem do Primeiro-Ministro, que é a iniciativa dos bairros saudáveis. Vamos cá ver, eu acho perfeita a iniciativa dos bairros saudáveis. Agora, 10 milhões para todo o país dá-me vontade de rir. E mais, quando o Primeiro-Ministro precisa, de uma maneira blasé, que se podem fazer obras de 5.000, 10.000, 15.000 euros e resolver as coisas. Isto, sinceramente, não é maneira de atuar numa situação como nós estamos a viver. Desejo toda a sorte do mundo à arquiteta Helena Roseta, cuja competência, obviamente, está acima de qualquer dúvida, não é? Achas que estavas a dizer que o Primeiro-Ministro disse isso de uma forma blasé? Achas que ontem não teve no tom certo na conferência de imprensa, Nuno? Não, as medidas vêm tarde, vêm a reboque do prejuízo, como disse há pouco a São José, potenciam mensagens contraditórias com os 3 Estados que nós temos. Eu recordo que, como me lembra, que a Espanha, os Estados Unidos e o Brasil tiveram diversos Estados ao mesmo tempo e nós estamos a ver como é que a coisa evoluiu lá. Aqui, sobretudo, é a incapacidade de traduzir numa mensagem única, mas é desde o início, o que está em jogo. A coisa funcionou no início do confinamento porque as pessoas tiveram medo. Agora, a partir daí, com o desconfinamento e com este desequilíbrio entre a economia e a saúde pública, que eu acho que existiu e que devia ter sido corrigido, admito que esta contradição se continua a prolongar. E digo uma coisa também. É possível, eu não tenho dados que me levem a dizer isso com toda a segurança, mas é possível que, e pelo menos já ouvi uma ou outra declaração de alguns epidemiologistas e virologistas sobre o tema, que eles próprios tenham ficado desagradados com a forma como o desconfinamento foi feito. Portanto, era bom que agora se acertasse agulhas, não é? E os políticos dizerem que os epidemiologistas é que são os maus da fita, os técnicos, porque não conseguem explicar, isto sinceramente é uma coisa muito redutora, porque os epidemiologistas também podem dizer das autoridades que não acertaram no discurso. E nós temos exemplos dos mergulhos, da Praia da Caparica da Costa, do Campo Pequeno, coisas que confundem as pessoas e que nos estavam a dar a sensação à sociedade de que, de facto, o pior já tinha passado, o que é manifestamente mentira. Hoje ficou-se a saber que no mundo o Covid-19 é a doença que mais mata. Isto, de facto, é espantoso. E relativizar esta realidade sinceramente, é de uma demência própria. Isto é incrível. É inacreditável. Mudando de assunto, esta quinta-feira, no mesmo dia, precisamente, do Conselho de Ministros,
para anunciar as medidas desta nova fase de desconfinamento a 3 velocidades, o Governo acabou por confirmar numa nota ao final do dia que a escolha para governador do Banco de Portugal é mesmo Mário Centeno. Ana, está consumada a passagem de Centeno do Ministério das Finanças, então, para governador do Banco de Portugal. Centeno dobrou Costa? Sim, Centeno fez o que quis. Centeno fez o que quis, foi para o lugar que quis, na altura que quis, no timing que quis e decidiu tudo o que quis. Portanto, é um homem, uma pessoa que faz o que quer, é uma pessoa altamente abençoada por Deus, não é? Fez tudo o que quis, ele queria isto, conseguiu, timing perfeito. É uma coisa, o Primeiro-Ministro fez o que ele queria. Suponho que não podia fazer outra coisa, de facto, tendo em conta que Centeno, de facto, lhe prestou grandes serviços. Prestou grandes serviços ao governo, foi um importantíssimo, o seu trabalho foi muito importante para a consolidação do Partido Socialista como o Partido das Contas Certas, que nos lembramos todos que foi, de facto, uma dos slogans das legislativas passadas. As contas certas. O que é obra? Depois do que se tinha passado, embora José Sócrates é culpado de muita coisa, mas, enfim, não é exatamente culpado ter acontecido uma crise financeira em 2008. Mas pronto, é mais culpado andar aí a roubar na estrada, como mais ou menos vemos, e todos os dias há notícias sobre isso. Mas sobre a questão o conta de Sócrates, em alguns casos injustamente, à conta de Sócrates, o Partido Socialista tinha ficado com a fama de ser o partido da desbunda, em que não se gastava, em que não se queria saber de nada, e que ficou ficou com essa. E de facto, Centeno veio resgatar o PS. E claro que Centeno e António Costa, obviamente, que quem lidera o governo é o Primeiro-Ministro, mas Costa queria aquilo e encontrou o homem certo para o fazer. E de facto foi. E Centeno conseguiu uma coisa incrível, que foi ter ganho um poder e por causa também disso, e porque o povo precisava disso, uma popularidade que estava ao nível de Costa, portanto, de facto, ele tornou-se uma persona na política com imenso poder. E acho que Costa, de facto, não tinha condições políticas para não lhe dar o que ele quisesse, mesmo que até pudesse estar irritado com ele, mesmo que até pudesse achar que ele tinha crescido demasiado para o seu gosto. Mas claramente que Centeno tinha aquela ambição, tinha esta ambição de ser governador do Banco de Portugal, lá está, em termos nacionais é o top de carreira de um economista, e em termos internacionais também pode dar um passaporte para umas futuras vagas numa futura carreira internacional que ele queira vir a ter. Portanto, com esta posição do Banco de Portugal, ele vai passar a ter assento no Conselho de Governadores do BCE e depois, enfim, o futuro é uma incógnita, não é? Nuno, Mário Centeno agora vai ter que fazer audição regimental obrigatória na Assembleia antes da nomeação oficial. Não estás curioso para ver como é que ele vai, com certeza que vai haver perguntas a questioná-lo por que razão é que ele entende que é melhor o cargo de governador do que o de ministro. O que é que achas que ele vai responder? Não sei, eu apenas quero, antes de começar a falar nisso, quero apenas discordar da introdução que fizeste. O Centeno não foi discretamente indicado para o Banco de Portugal. Toda a gente sabia que ele ia. É a coisa menos discreta que aconteceu em Portugal nas últimas décadas. Foi discretamente ontem à noite, importante sobre a pandemia. Por amor de Deus, era a coisa mais prevista, talvez a única previsão certa em Portugal foi esta. O que é que ele vai dizer? Ele está cómodo. Ele tem o apoio do PS. O PSD o apoia. E, portanto, qual é o problema que ele vai ter? Vão pôr em causa a honestidade de Mário Centeno? Com que base? Depois de uma lei, de um projeto ad hominem, em que ele sai vencedor porque sai vítima, e é objetivamente, do ponto de vista jurídico e político, uma vítima de um processo de intenções, e isso também nos levará a falar de quem o propôs, do partido que o propôs,
Eu acho que ele não tem um caminho de pedras, tem um caminho de rosas. São José, e contou com uma ajudinha de Marcelo, ou não? Uma ajudinha, não, um apoio explícito já há várias semanas. O Presidente da República chegou ao ponto de ser ele a vir publicamente lembrar, já para aí há um mês, numa daquelas suas aparições diárias, não sei se na da tarde, se na da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa veio lembrar casos de outros ministros das finanças que tinham ido para governadores, e a dizer que isso era normal, portanto, teve o apoio absoluto, não foi ajudinha, foi apoio absoluto. De tal forma que até provocou uma reação no PSD, assumida esta semana, não por um qualquer dirigente do PSD, mas talvez por um membro da direção atual do PSD, ao mais alto nível, com mais peso político, que é o Dr. Moraes Sarmento, não é? E que fez uma intervenção bastante violenta, não só contra a nomeação de Centeno, assumindo que o PSD iria estar contra, como criticando e demarcando-se do Presidente da República, que por acaso foi proposto como candidato presidencial ou foi apoiado pelo PSD e que já foi presidente do PSD. Eu só me esqueci só mais uma coisa, eu não sei se o caminho de Mário Centeno até ficar oficializado como presidente, como governador do Banco de Portugal vai ser um caminho de rosas, porque no Parlamento o PSD vai se opor, como já está anunciado, não é? Esta semana por Moraes Sarmento. E, portanto, penso que isto ainda vai ser um processo violento e feio e de desgaste político para o governo. Não para Mário Centeno, porque ele, como a Ana disse, ele tem um tal currículo que não quer dizer, ninguém duvida que ele tenha qualidade para o cargo. As dúvidas são ao nível da promiscuidade e do amiguismo e da proximidade política entre ele e o governo, de que fez parte até agora e onde foi um player decisivo. Pronto. E, portanto, o desgaste vai existir, mas vai ser um desgaste para António Costa, não para Centeno. E penso que ainda vamos, até a coisa acalmar, ainda vamos ter muita roupa suja lavada em público. Veremos. Bom, o partido que o Nuno Ribeiro há pouco referia, neste caso do Banco de Portugal, que cria um período de nojo para o governador do Banco de Portugal e que deu entrada na Assembleia, é o PAN. Mas nós vamos agora falar um pouco sobre o PAN, mas não é por causa disso. É porque todos os dias, quase, estou a exagerar, há algum dirigente que se desvincula do PAN. E esta semana foi uma deputada à Assembleia da República. André Silva, o porta-voz do partido, queixa-se que há várias pessoas que andam a aproveitar-se do PAN, Ana. Está a ser uma espécie de barriga de aluguer, é isso? O problema do PAN, enfim, o PAN é evidente que inicia-se com uma espécie de um partido animalista, não é? Um partido defensor das causas dos animais, sem ideologia, sem absolutamente nada, com um partido de uma causa, um partido de uma causa que tem sido bastante popular nos últimos anos, e depois começa a abrir para um partido mais ecologista, começa a abrir para se tornar, de facto, tal partido, e já falámos aqui nos podcasts anteriores, que acabou por ser uma das pernas da geringonça, por aceitar a geringonça. E eu recordo, aliás, já tinha recordado isso do podcast que fiz com o Ruben, foi o P24 sobre esta crise do PAN, de que André Silva chegou a dizer, numa entrevista que deu ao Expresso fabulosa, é que não se lembrava de nenhuma coisa para criticar do governo anterior, que é uma coisa que demonstra não só a ligação que o PAN teve ao governo anterior, mas demonstra mais do que tudo a inaptidão política de André Silva, ou seja, a sua talvez inexperiência política, apesar deste brutal sucesso que foi o PAN nos últimos tempos. André Silva é uma pessoa muito pouco experiente politicamente, não é? Portanto, será que ele tinha capacidade, será que ele tinha liderança
para gerir esta crise de crescimento que o PAN se vive. As pessoas queixam-se de que ele tinha tem uma direção descentralizada. Ele fez uma conferência de imprensa a queixar-se que as pessoas estavam todas mancomunadas, que aquilo era uma conferência de imprensa um bocado vítima, muito vitimizadora, muito de quem claramente não estava preparado para um embate destes. Foi difícil, claro que é difícil, claro que as pessoas estarem a sair umas atrás das outras, foi muita gente. Manterem os seus cargos, está na lei, podem fazê-lo, mas de facto o PAN, neste caso, e há outros casos em que isso até pode ser considerado, mas neste caso as pessoas votaram no PAN, não votaram naquelas pessoas, não votaram de todo, ninguém sabe quem é Cristina não sei quantas. Eu nem sequer sabia da existência, confesso, daquela senhora, e pelos vistos vai continuar a ser deputada eleita pelo povo português. Está na lei, pode fazê-lo, isso está absolutamente claro, mas não parece. Eu acho que o que está aqui para ainda temos que descobrir nos próximos tempos é se isto é uma coisa pontual, todos os partidos sofreram esta crises, complicações ao longo da sua vida, todos eles, não faltou um partido, se falarmos aquilo complicadíssima que o PCP sofreu no princípio do fim dos anos 80, princípios dos anos 90, com aquelas saídas todas em massa, o PS passou pelo mesmo, todos o PSD teve as suas crises, mas também temos partidos que não ultrapassaram os requisitos, fizeram-se. E o regime político português é muito avesso a novidades. Só temos o Bloco de Esquerda para apresentar como novidade. Não há mais. Entretanto, a coisa esgota-se, desaparece, esgarça-se, vai por aí fora. Nós não gostamos, o povo português não gosta de novidades. Esta é uma coisa engraçada. O seu sistema político não tem pouco para contar a esse nível. Portanto, será que isto, eu não tenho resposta ainda para esta pergunta, é uma coisa passageira, é uma coisa que o PAN conseguirá superar, que de facto já todos os partidos passaram, ou se isto vai começar a perceber-se que aquilo não era nada, era uma coisa que estava suspensa com uma cola dos direitos dos animais que de facto é tem bastante apoio junto da população e que não é preciso haver grandes divergências ideológicas, ou se, portanto, a cola era curta, a cola é fraca, portanto, tem a capacidade de descolar é imensa e qualquer dia o PAN acaba por ser um epifenómeno que entrou numas primeiras eleições, segundas eleições e depois vai por aí fora, ou se isso apenas será uma crise de crescimento. Eu acho que isto ainda não temos os dados suficientes para saber se o PAN é forte para ultrapassar bem. O que é que te parece? O que é que te parece, São José? Pode ser o fim do PAN? Não serei assim tremendista, não é? Como a Ana disse, é difícil um partido novo afirmar-se e tivemos casos, por exemplo, o caso mais famoso é o PRD, embora não seja o único, que chegou a ter um substancial grupo parlamentar e acabou por também não se afirmar. Agora, o que é que eu acho disto? Eu acho, é um pouco o que a Ana estava a dizer, num partido grande, com história, com tradição, com programas muito definidos, ideológicos já, mesmo quando às vezes os militantes até não podem até nem saber o programa, mas há uma identificação de família, de tribo, num partido grande, em que os militantes e os dirigentes, mesmo quando são grandes personalidades, já com grande currículo, sentem que pertencem a uma tribo, não é? A uma família, e respeitam de algum modo, mesmo quando saem e há divisões, como os casos que a Ana lembrou, ou mesmo do PC, ou mesmo quando noutros partidos há deputados no PSD ou no PS que foram rompendo e foram saindo. Eu acho que isso não é tão grave como num pequeno partido. E, sobretudo, o que eu acho que estes pequenos partidos têm é que é assim, eu já disse isto aqui assim, creio que a semana passada ou há 15 dias, eu acho inaceitável que um deputado eleito numa lista partidária, porque em Portugal só podem ser eleitos em listas partidárias, ache que o mandato para que foi eleito é seu,
sai do partido e fica sentado em São Bento para não fazer nada, porque não tem poder. Um deputado não inscrito não tem poder para coisa nenhuma. Aliás, tem-se visto a forma como o protagonismo recentemente de Joaquim de Sincatar Moreira desapareceu no momento em que ela sai do livro. E, de facto, eu até sabia quem era a Cristina Rodrigues, até pelas notícias do IRA. Ela até era funcionária do grupo parlamentar de André Silva, deputado único do PAN, era jurista no gabinete. É eleita na lista do partido e agora acha, só porque acha que não a deixam falar o tempo que ela quer, eu nem percebi bem a argumentação, sai do partido, pronto. Ela também vai continuar a não falar. Mas paciência, olha, pelo menos foi notícia. Vai falar menos, pois. Pronto. Nuno! Quer dizer, não sei, eu acho isto, e o mesmo se diga do eurodeputado Francisco Guerreiro, acho que é este o nome. Francisco Guerreiro, sim. Que também ninguém sabia neste país quem ele era. Aliás, acho que ainda pouca gente sabe quem ele é. Um bocadinho mais conhecido, se calhar, que a deputada Cristina Rodrigues, não é? Mas eu acho inqualificável e acho uma instrumentalização da política partidária, pessoas que se rompem com o partido, mas mantêm o lugar que lhes dá o ordenado. E o lugar que é do partido não é deles. Nuno, achas que a facção dos animais revoltou-se contra a das pessoas e da natureza? Não sei. Eu sei é que o pessoas, animais e natureza tem menos 7 pessoas na liderança neste momento. Se isso representa a vitória dos animais ou o triunfo da natureza, tenho alguma dificuldade em sintetizar as coisas. Eu penso que estamos aqui perante aquele problema clássico, e não posso dizer muito mais do que isto, que é de saber se o PAN está a sofrer as dores de crescimento, porque o PAN cresceu, ou se está mesmo a definhar. Porque na entrada da política, eu não queria utilizar esta expressão, que pode ser pejorativa, portanto não utilizo, mas na entrada na política cotidiana e dura, teve que tomar posições e opções que eventualmente nunca pensou que iria tomar. Aliás, sintomático disto é a história do projeto sobre o governador do Banco de Portugal e do período de nós de 5 anos, que não era sobre o governador do Banco de Portugal, era dirigido ao Mário Centeno. Isto é outra história. Isto marca também um perfil de atuação que se calhar terá criado alguns problemas lá dentro. Para concluir, eu acho que nós vamos ter a noção do que se passa no PAN, em termos práticos, ou com mais demissões de pessoas, ou então com outra história, que é ver qual é a presença que o PAN vai conseguir nas eleições autárquicas. Aí, digamos que será a prova dos 9. Pensei que ias dizer se vai desdobrar em 2 partidos, e se vai surgir um novo partido. Não, a divisão é sempre possível. Agora, quem fica com as pessoas e quem fica com os animais e a natureza, isso não sei. Obrigada, vamos ficar por aqui hoje. Obrigada também por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. Boa tarde. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.